Olá pessoal, sou o professor João. Nessa aula eu vou estar mostrando para vocês proposições compostas e os conectivos que fazem essa ligação entre elas. Então, pessoal, bastante atenção, certo? Vamos aqui iniciar mais uma aula. Proposições compostas, pessoal, basicamente é o quê? É a junção de duas ou mais proposições simples. Se vocês viram e se não viu, dê uma passada para ver o vídeo anterior sobre proposições. Proposição, basicamente, é quando você faz declaração de algo. Por exemplo, João é professor, João é alto, João é bonito. Isso é verdade. É... Brincadeira, pessoal. E assim, quando você tem as proposições compostas, é quando você vai unir mais de uma e para isso você vai usar um conectivo. Existem alguns conectivos, vou gravar vídeo sobre cada um deles específico. Nessa aula ainda vamos ver o conectivo E, tranquilo? Então eu vou mostrar para vocês alguns exemplos usando o conectivo E. Ó, João é professor, pega a canetinha. Ó, João é professor E. Esse é o símbolo do conectivo E. E José é pedreiro. Então aqui temos uma proposição composta. Por quê? Temos uma proposição unida pelo conectivo e geralmente a gente dá o nome a essas proposições. A primeira a gente chama de P e a segunda proposição a gente vai chamar de Q. P e Q, o símbolo dessa proposição. E atentem para os símbolos, porque em alguns concursos eles gostam de cobrar os símbolos. Próxima questão é: Ana é bonita ou... Ó, temos aqui o conectivo ou. O símbolo do conectivo ou é esse. Ana é bonita ou Júlia é flamenguista. E temos aqui, ó, uma proposição somada pelo conectivo ou, mais outra proposição. Chamamos de P a primeira ou que. Outro exemplo de proposição composta. Se Roberval é médico, então ele ganha bem. Acredito que sim. Ó, temos aqui o conectivo se, então. O símbolo do conectivo se, então, é esse, uma setinha. Se Roberval é médico, então ele ganha bem. Se P, então que. Primeiro a gente chama de P e a segunda a gente chama de que. Outro exemplo de conectivo também, pessoal, é o se e somente se. Faculdade é difícil, se e somente se estudar pouco. E o símbolo dessa aqui é a bicondicional. O símbolo dela é uma flechinha para os dois lados, porque é duas condições, né? Se e somente se. A primeira a gente vai chamar de P e a segunda a gente vai chamar de Q. O que eu quero que vocês observem a partir disso? De novo, proposições compostas são a união de duas ou mais proposições simples ligada pelos conectivos. Temos o conectivo E, que é esse símbolozinho aqui, ó. O conectivo OU, esse símbolo. O conectivo se então, que vai ser esse símbolo aqui. E o conectivo se e somente se, que é o nosso bicondicional, o nome deles. Certo? Temos o nosso conectivo E, o OU, se então e o se e somente se. E também temos aqui o OU, ele é a disjunção. Existe um caso que é uma disjunção exclusiva. Posso estar gravando vídeo sobre ele também. Cada um desses existe uma situação na qual ele vai ser verdadeiro ou ele vai ser falso. E para isso é necessário ter o conhecimento, pelo menos básico, assim, da sua tabela verdade. Que é o que a gente vai ver nessa aula, é a tabela verdade do conectivo E. Então vamos lá. Vamos aqui fazer a nossa tabela verdade do conectivo e vamos observar a estrutura dessa frase. Ó. João é professor e joga futebol. Temos aqui nossa primeira proposição P e Q. Certo? Como que a gente vai avaliar? Geralmente nas questões, eles vão falar assim, supondo que a primeira seja falsa, supondo que a primeira seja verdadeira, ao final da sua tabela verdade, vai ser verdadeiro ou vai ser falso? Vamos saber isso agora.
Vamos aqui fazer a sua tabela verdade. Então, como que você vai fazer para montar a tabela verdade? Primeiro, você vai pegar a sua proposição aqui, ó, sua primeira proposição. A primeira proposição é P. Vamos colocar P. E a segunda é a proposição Q. Ótimo. E aqui nesse último quadrinho que a gente vai colocar P e Q. Perfeito? E aqui a gente vai saber se ela é verdadeiro ou se ela é falso. Pronto, esse é o primeiro passo. A partir daqui, o que a gente vai fazer? Temos aqui, ó. Sempre que você for fazer a tabela verdade, assim, que vai envolver pelo menos só um, né? Nesse caso, só um conectivo. Você faz assim. Coloca 3 linhas na horizontal e coloca 5 na vertical. A primeira você vai colocar a proposição, no caso P, Q. E na terceira você vai colocar o P e Q, que é o que a gente vai ter aqui. E fazendo a soma, aqui vai ser feita a soma dos dois, ó, tanto do P e do Q. E aqui vai ser apresentar o seu resultado. Ótimo. Como que a gente faz para poder resolver ela? Na do P a gente vai colocar verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Essa aqui, pessoal, é uma regra universal. Basicamente sempre vai ser assim. E agora vamos para o nosso conectivo Q. Como que a gente vai fazer a do Q? O Q é o nosso jogo futebol. A gente vai supor que ela seja verdadeira, que ela seja falsa. Que ela seja verdadeira e que ela seja falsa. Então essa sempre é a regra quando você for montar uma tabela verdade. Não somente para o conectivo E, mas para todos os conectivos. Então vamos lá. Ó. Quando falar do P, você vai colocar verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Quando falar do Q, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E agora você vai fazer a soma P e Q. E saber se é verdadeiro ou se é falso aqui, ó, nessa última. O conectivo E é o seguinte. Digamos que ele é exigente. Ele é tudo ou é nada, entendeu? Ele é tudo ou é nada. Então o conectivo E, ele só vai ser verdadeiro se essa primeira proposição aqui for verdadeira e a segunda também for verdadeira. Então, verdadeiro, P verdadeiro, Q verdadeiro, ela vai ter um valor de verdade. Só que, se o antecedente, que é a primeira, for falso, se tiver pelo menos uma falsa, essa proposição composta vai ter o resultado de falso. Então, vamos supor aqui, ó, que João é professor é verdadeiro, mas joga futebol é falso, então essa seria uma proposição falsa. Já aqui no nosso outro exemplo, se João não fosse professor, utilizando aqui esse conectivo, que é o P, e eu estou falando que o P é falso. Se João não é professor e joga futebol, ela também seria falsa. Por quê? O conectivo E ele só admite ser verdade quando ambas as proposições são verdadeiras. Se tiver pelo menos uma falsa, ele não aceita. Ele fala, acabou, entendeu? Não existe mais. E se as duas forem falsas, aí que vai ser falso totalmente. Isso quando se fala, pessoal, do conectivo E. Então, pessoal, aqui a gente trabalhou a tabela verdade do nosso conectivo E, bem simples. E eu vou estar gravando também do conectivo OU, de todos os conectivos que a gente viu nessa introdução desse vídeo. Então, pessoal, aqui a gente encerra essa aula. Curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos e até o próximo vídeo, pessoal.